Olá, meus queridos amigos, alunos do curso de Consultoria em Práticas Integrativas e Complementares, patrocinados pela Rede Emuna Limitada, para mais uma aula desta feita, módulo 9, aulas 15, 16 e 17. O primeiro título, aula 15, é Morfologia e Fisiologia do Sangue. Quero dar as boas-vindas também a todos os nossos queridos que estão sendo convidados, não só de outros cursos que eu dou, como também do curso da Natufísio. Vocês que são nossos convidados, também sintonizem a Natufísio com cursos maravilhosos, hein? E estão aqui os alunos do curso da Natufísio, da disciplina Semiologia e Estudo de Caso. Estão aqui alunos do curso de Fitoterapia aplicada às práticas integrativas e complementares. Também estão presentes os alunos do curso de Consultoria em Práticas Integrativas e Complementares. E esta aula, ou essas três aulas, pertencem ao curso de Consultoria em Práticas Integrativas e Complementares. E então eu convidei todos vocês dos outros cursos, porque é um assunto de suma importância e eu creio que vai beneficiar a todos. E aí resolvemos também abrir para nossos amigos, terapeutas naturais e interessados dos diversos grupos que faço parte, com muito carinho, e vamos colocar esses assuntos aqui para todos vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, então começando nossa aula nesse momento, saudando a todos. Aqui quem fala a vocês é o professor Silvio de Moura Bernardes, primeira formação médico veterinário, não exerço a profissão, troquei para ajudar as pessoas em vez dos animais, né? E sou biólogo com especialidade em fisiologia e anatomia humana. Sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Estudei medicina natural no Chile. Tenho uma carreira de 42 anos como professor universitário, ensinando disciplinas de patologia, histologia, embriologia para alunos de diversos cursos, como fisioterapia, técnicas de radiologia, biomedicina, nutrição, farmácia, enfermagem, etc. Então, tenho o orgulho e o prazer de dizer a vocês que sou terapeuta natural ou naturólogo e me apresento como um consultor em práticas integrativas e complementares. Além do mais, eu dou cursos, tenho plataforma de cursos, sou empresário Amway, ligado à marca de saúde que é a Nutrilite. Essa é a minha apresentação básica, hein? E aí vou virar escritor também, porque já está pronto o meu e-book, meu primeiro livro, e-book, além de outras coisas que já tem na internet, algumas coisas que eu escrevi, como artigos e por aí vai, não é? Muito bem, mas o nosso assunto aqui é morfologia e fisiologia do sangue. Eu começo com uma pergunta: o que é morfologia e o que é fisiologia? Morfologia é uma ciência que estuda a forma. Quando eu falo em morfologia do sangue, eu estou estudando a forma do sangue, ok? Então, morfologia é o estudo da forma do sangue. Fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento. Portanto, quando falo em fisiologia do sangue, estou estudando o funcionamento das células do sangue. Ficou claro isso? Quando estou colocando morfologia e fisiologia do sangue, eu pretendo estudar tanto a forma como o funcionamento, porque evidentemente que para entender o funcionamento eu preciso saber como é que essa forma funciona, não é? Então, esse é o curso de Consultoria em Práticas Integrativas e Complementares, no seu módulo 9, na sua aula 15. E começamos agora
com o estudo da composição do sangue. Como é que o sangue está composto? O sangue está formado por uma parte líquida e uma parte líquida e uma parte sólida, os elementos figurados, ok? Que é o que a gente chama de sobrenadante translúcido. Sobrenadante porque fica boiando na parte líquida, e translúcido porque se deixa atravessar pela luz. Por isso que pode ser estudado pela microscopia, não é? E o sangue pode ser estudado pela microscopia de campo claro e pela microscopia de campo escuro. Nossa aula hoje se refere à microscopia de campo claro. Então, iremos estudar morfologia e fisiologia do sangue através do que nos revela a microscopia de campo claro. Quem tem curiosidade, interesse, eu acho até que deve, e estimulo você que tem interesse para a microscopia de campo escuro, pode fazer cursos nesta área que estão sendo oferecidos nos grupos de WhatsApp, inclusive, e eu lhes estimulo a fazer os cursos de morfologia pela microscopia de campo escuro também, ok? Muito bem. Então, gente, qual é a composição do sangue? O sangue tem uma parte líquida chamada plasma e tem uma parte sólida chamada elementos figurados, ok? Então, o sangue é o líquido da vida, é aquele líquido de cor vermelha que circula no nosso corpo, que é bombeado pelo coração e vai para todo o corpo através das artérias e volta de todo o corpo, todos os tecidos, órgãos e sistemas, de volta ao coração através das veias. Então, artérias são vasos sanguíneos que direcionam o sangue, enquanto que veias são vasos sanguíneos que trazem o sangue, não é? O sangue transita pelas artérias do coração para os tecidos. E o sangue volta dos tecidos para o coração pelas veias, não é? Quero dizer aos amigos que na aula passada nós estudamos a circulação, o sistema cardiovascular, para ter uma base maior e compreender a aula de hoje. Se bem que a aula de hoje se compreende por si sozinha, não precisa tanto, mas tendo aquela base da aula passada, foi muito melhor, não é certo? Estamos no slide 2, Sônia Rosemary. E então, no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, nós podemos dizer que ele é o líquido, o sobrenadante translúcido, um líquido translúcido, deixa-se atravessar pela luz. A parte do plasma, quando nós estamos estudando o plasma, embora eu diga que ele é a parte líquida do sangue, ele também tem uma composição interessante. Ele tem uma parte que é realmente totalmente líquida, que é o chamado soro sanguíneo, e ele tem uma outra parte que tem elementos que não são lá tão líquidos, mas que estão dissolvidos nesse líquido soro do sangue, né? Então tem compostos minerais, compostos orgânicos, eles fazem parte do plasma, estão dissolvidos no soro do sangue, não é? Então, o que é o soro? É a parte do plasma que, quando fora do corpo, não se coagula, libera amarelinho, não é? É isso aí, ok? Não se coagula, não é? É a parte do plasma, perfeito? Muito bem. Agora, uma informação importantíssima para a saúde da gente. O sangue é importante porque, estudando o sangue, eu posso ver a saúde das pessoas. A gente pode examinar uma pessoa pela pele, pelos olhos, pela maneira de andar, pelas unhas. Assistam no meu canal uma aula sobre as unhas, aquelas manchas brancas das unhas, né? As leuconíquias. Eu tenho uma live só sobre leuconíquias. Assistam, entrem no canal, se inscrevam,
o canal Silvio de Moura Bernardes do YouTube. Inscrevam-se nesse canal, acione o sininho, coloque o seu joinha, comentem os vídeos e também divulguem os vídeos, né? É de graça, não paga nada, ok? E é muita informação, né? São 42 anos de informação, de estudo, deixando a vocês esse conhecimento para todos vocês, para vocês passarem à frente, não é para ficar só com vocês. Então vejam, o pH do plasma sanguíneo, o pH do sangue, deve estar em torno de 7,3, 7,4, podendo variar até 7,5 em boa parte das pessoas. Se o pH tiver mais do que isso do sangue, ele estará alcalino demais. Se ele tiver menos do que isso, 6 para baixo, ele estará ácido demais, ok? pH é a sigla de uma palavra desse tamanho chamada potencial, um termo, não é uma palavra não, que são duas, um termo bem grande chamado potencial hidrogênio iônico do sangue, ok? Ou de qualquer coisa que seja medida pelo pH, não é? Então a escala do pH vai de 1 a 14, onde 7 é pH neutro, abaixo de 7 é pH ácido, tão mais ácido quanto mais abaixo de 7, acima de 7 é pH alcalino, tanto mais alcalino quanto mais distante de 7 ou maior do que 7 for. Por exemplo, um pH 14 é extremamente alcalino, incompatível com a vida. Um pH 1 é extremamente ácido, incompatível com a vida. Portanto, a vida só existe em pH levemente alcalino. Quando temos esse pH no sangue, estamos bem. E se o sangue tem esse pH, ele pode ir ao corpo levando todos os nutrientes, trazendo os venenos que o corpo produz ou que a gente absorve com os alimentos, levando para os órgãos de depuração e eliminando por ali, ok? Muito bem. Você quer saber qual o gosto de algumas coisas que tem no plasma sanguíneo? É só fazer exercício, suar e botar um pouco do suor na boca. Você sabe o que é o suor? É um filtrado do plasma sanguíneo. Sim. As glândulas sudoríparas pegam o plasma sanguíneo, filtram, tiram algumas coisas do plasma sanguíneo e fabricam o suor, tirando parte do plasma sanguíneo. Mas quando você urina, você sabe o que é a urina? É um filtrado do plasma sanguíneo. Oi, por que a urina é diferente do sangue? A urina é diferente, por que a urina é diferente do suor? É porque lá no rim, o rim tira outras substâncias que o suor não tira do plasma sanguíneo. Tanto o suor quanto a urina são secreções que estão limpando o plasma sanguíneo. Tem toxinas, ok? Muito bem. E quando a gente leva em consideração isso, também precisamos pensar no leite, o leite, não é? O leite materno, não é? O leite é uma secreção que é uma filtração do plasma sanguíneo. Também vem do plasma sanguíneo o leite, não é? Então, minha gente, por que o leite é tão diferente da urina, que é tão diferente do suor? Porque cada glândula do corpo tem uma forma de captar coisas do plasma sanguíneo. O leite capta muitos nutrientes que o suor não capta e a urina não. Urina e suor são mais para eliminar toxinas, não é? Coisas indesejáveis e em excesso, mesmo boas, mas que estão em excesso. Enquanto o leite capta nutrientes do plasma sanguíneo. E aí a gente vê a riqueza do plasma sanguíneo quando a gente vê tantas secreções diferentes que vêm dele próprio, não é? Por isso que é bom manter o plasma sanguíneo em equilíbrio, e ele está em equilíbrio, dentre outras coisas, quando ele tem um pH em torno de 7,3, 7,5, como eu já lhes disse, levemente alcalino, ok, pessoal?
Então, o que pode alterar esse pH para menos, hein? Bom, eu tomo uma lata de refrigerante e o pH baixa e fica ácido, é isso? Dizem isso na internet, isso é uma grande mentira. Se eu tomar uma lata de refrigerante, eu não preciso tomar 38 outras latas de água alcalina para o meu sangue ficar alcalino, para alcalinizar o meio. Isso não existe. Quando eu tomo alguma coisa ou como alguma coisa ácida, imediatamente o meu sangue é alcalinizado, porque ele tem uma bomba de elementos químicos, incluindo o cálcio. E então o cálcio é liberado pelos ossos no sangue e o cálcio já normaliza o pH do sangue, ok? Agora, se eu continuar tomando refrigerante a vida inteira, bastante refrigerante, aí eu vou cansar esse mecanismo e é possível que o meu sangue, ao longo de um tempo, se torne realmente ácido. E eu perco tanto cálcio, né? Toda vez que eu tomar uma coisa ácida, eu vou perder cálcio para alcalinizar o corpo e eu não morrer com aquela coisa ácida, não é? Então, em tese, uma lata de certos refrigerantes me mataria, porque tem um pH lá embaixo, 2,5, né? Me deixaria doente na hora. Não acontece isso porque o nosso corpo tem essa bomba de normalização do pH do sangue. Mas quando a gente abusa do mecanismo, o que vai acontecer, pessoal? Vamos cansar o mecanismo e vamos ficar doentes, porque quando o sangue começar a ficar ácido e o corpo começar a ficar ácido, aí o que acontece com o corpo ácido? Inflama, degenera, sente dor, forma tumor, envelhece e morre mais rápido, ok? Isso é o que acontece com o corpo ácido, não é? Passando para o slide 3, nós já vamos ver aqui nesse slide a composição do sangue e suas células. Eu coloquei esse slide aqui porque ele é um slide que nos leva até a embriologia. Embora vou aumentar aqui, vamos perder um pouco esse título aí, né? Mas nós precisamos aumentar aqui para que vocês vejam. Vocês estão notando agora, meus amigos, nós estamos com uma célula tronco, que é uma célula totipotente. O que é isso, professor? Que nome feio é esse? Tem calma, tem calma. Essa é uma célula tronco, ela é capaz, essa aí, olha, essa que está por aqui, deixa eu colocar uma setinha na célula tronco, né? Para você não ter nenhum problema com ela, tá? Então, a célula tronco é essa aqui, olha a seta apontando para ela, tudo bem? Essa célula tronco, pessoal, ela é capaz de se transformar em qualquer outra célula do sangue, ok? Agora, vejam bem, esta célula tronco, ela gerou uma série de células que estão aqui nessa primeira fileira, não é? Aí vocês têm mieloblasto, monoblasto, célula tronco B, célula tronco T, megacariócito. Essas células aí são células tronco, filhas da célula tronco totipotente. É dessas filhas dela, por um mecanismo de transformação, que vai se originar toda a estrutura do sangue, não é? Então, os elementos figurados do sangue, que são a parte realmente pesada do sangue, aí você tem aí, olha, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, né? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os trombócitos, que são as plaquetas, que são os elementos figurados do sangue. Eles estão todos nessa parte aí, não é, pessoal? Agora nós vamos estudá-los em tamanho maior, entende? Então vamos começar com esta figura aí, não é? Eu diria para vocês, muito didática. E eu vou começar com isso aí, mostrando para os senhores, essa foto aí. Essa foto mostra para a gente, deixa eu ver se eu tiro agora. Essa foto mostra para a gente, portanto, o sangue.
Esse sangue aí foi tirado do corpo de uma pessoa, foi colocado uma gotinha dele numa lâmina, foi feito um estiraço do sangue na lâmina e a lâmina foi corada, ok? Então aí está, tudo que vocês estão vendo aí, com uma cor meio rosa, né, pessoal? Tudo que vocês estão vendo aí com uma cor meio rosa, tudo isso é glóbulo vermelho ou eritrócito ou hemácia. Tudo que eu estou apontando com a seta aqui, olha, é glóbulo vermelho ou eritrócito ou hemácias. Qual a característica dessas células no corpo do ser humano? São células que, quando estão na fase adulta, ok? Estão na fase adulta, essas células, elas não têm mais núcleo. Portanto, essas células vermelhas do sangue só vivem uns 120 dias e morrem e são substituídas por outras. Mas, professor, é muita célula, é verdade, são 5 milhões dessas células por milímetro cúbico, por centímetro cúbico de sangue, é muita coisa. Ah, professor, e um monte de célula dessa, quando morre, o que é que vira? O sangue vira um cemitério? Não, porque quando o sangue passa no baço, o baço tira essas células antes mesmo que elas morram. Quando elas estão velhinhas, passou lá de bengala, o baço tira e mata as velhinhas. Ele não gosta de ancião. Eu vou até correr dele, porque eu já tenho 65, né? Se eu passar perto do baço, pode ser que ele me confunda com a hemácia e me pegue, não é? Então, olha, as hemácias envelhecidas são tiradas da corrente sanguínea, na maioria dos casos, pelo baço. Essa é uma das funções desse órgão, né? Purificar o sangue de hemácias que já não estão fazendo o trabalho delas. Então, as hemácias estão aí, são bicôncavas, vocês vão ver a forma delas daqui a pouco, meio de lado, né? Vai ser muito... Vocês têm fotos belíssimas aqui, a aula está cheia de fotos para a gente. E aí, pessoal, todas essas setas apontam. Então, hemácia aí é o que mais tem, não é? Hemácia, também chamado eritrócito, também chamado glóbulo vermelho. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora a gente vai apagar isso aqui. Por quê? Porque a gente vai colocar agora a seta nos glóbulos brancos. Olha aqui. Tem um aqui, tem outro aqui. Mas, professor, por que apareceram tão poucos? É porque eles são muito menos do que as hemácias mesmo, tá? E esses glóbulos brancos aí, como é que se chamam? Chamam-se neutrófilos. Porque no sangue é assim, presta bem atenção, presta bem atenção, presta bem atenção. Os glóbulos brancos são divididos em dois grupos. Os glóbulos brancos granulócitos e os glóbulos brancos agranulócitos. Granulócitos são aqueles que têm grânulos. Agranulócitos são aqueles que não têm grânulos no citoplasma. Esses dois aí, na verdade, são um só. Ele se chama neutrófilo. O da seta da sua esquerda, ok? Esquerda de quem está vendo, né? Esse aí é um neutrófilo meio bastão, tem umas divisões, mas está pequeno, 1, 2, 3 divisões. O outro, que está na seta da sua direita, é um neutrófilo mais velho. Os lóbulos estão bem divididos, ligados por uma pontezinha de uma proteína chamada cromatina. Mas só tem isso, ok? Os glóbulos aí que vocês estão vendo meio roxo, isso é o núcleo, né, da célula. Então, vamos apagar aqui, ó. Célula, a seta na célula toda, olha aí, célula toda, não é? Então, pessoal, olha lá. Como é que é, professor? O que é a célula? A célula é isso aqui. Opa, a célula é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a célula. Pronto. Aí está a célula, né? Olha. Aqui a célula, então isso aqui é o glóbulo branco, a célula, ok? Muito bem, professor. Agora me diga o que é o núcleo da célula. É isso aqui, ó.
Esse não. Aqui é melhor. O núcleo da célula é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o núcleo. Uma parte do núcleo, outra parte do núcleo e mais uma parte do núcleo. Portanto, o núcleo dessa célula é todo divididozinho, tá certo? O núcleo é totalmente dividido, perfeito? Então, olha, não se preocupe com o picotamento, porque de vez em quando a internet daqui causa isso, mas a gravação vai ficar perfeita, tá? Ok? Isso, daqui a pouco volta ao normal. Quando voltar, me digam, tá bom? Então, continuando, pessoal. Isso, já melhorou, né, Celiane? Continuando. Viram aí, então? Vamos agora para o citoplasma. E o que é o citoplasma, pessoal? É isso aqui, ó. O citoplasma dessa célula chamada glóbulo branco. Voltou, ótimo, graças a Deus. Então, pessoal, mas só tem isso aqui no sangue? Glóbulo vermelho e glóbulo branco? Não, pessoal. Tem também as plaquetas. Olha a seta na plaqueta. Uma seta bem grande para uma plaqueta bem pequenininha. Olha a plaqueta, pessoal. Olha outra plaqueta aqui, pessoal. Olha outra plaqueta aqui. Olha mais uma plaqueta por aqui, pessoal. Olha, meio perdidinha, né? Olha outra plaqueta aqui, pessoal. Olha. Essas plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, não é? Então a gente tem glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos e pelo transporte do CO2 venenoso do tecido para os pulmões para ser eliminado pela respiração. Temos os glóbulos brancos que fazem a defesa e temos também as plaquetas que trabalham a questão de quê? A questão de coagulação sanguínea. Lembrando que os glóbulos brancos são granulócitos e agranulócitos, e que os granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os agranulócitos são linfócitos e monócitos. Daqui a pouco a gente vai ver cada um deles, ok? Cada um deles será visto daqui a pouquinho. Então, dando continuidade ao nosso assunto, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a hemácia, que vem e que passa no doce balanço caminho do coração. Olhe só, essa foto é exponencial. O que vocês estão vendo aí, viu, gente? O que vocês estão vendo aí é a hemácia como ela é. Eu não disse a vocês que ela não tem núcleo, não foi isso? E ela não tem núcleo, aí tem essa cavidade aí dentro, parece uma pastilha, não é? Então é assim, certo? Ela é bicôncava, tem cavidade dos dois lados, e essa parte dela que parece uma roda de bicicleta por fora, né? Tá rosa, tá cor de rosa, porque é aí que tem uma substância chamada hemoglobina, e essa substância, na verdade, é quem transporta o O2, o oxigênio, e o CO2, que é o dióxido de carbono, né? Que é tóxico para a gente, ok? E então, minha boa gente, Maria Eleusa está dizendo que não consegue entrar na aula. Maria Eleusa, eu quero te avisar que tu já estás aqui na aula, viu? Porque eu estou te vendo escrevendo isso, e se eu não tivesse, você não estaria aqui, não é? E então vamos seguir em frente, pessoal. Onde o sangue é produzido, partes do sangue são produzidas em alguns lugares, mas o local de maior produção do sangue, sem sombra de dúvida, é na medula óssea. E o que tem na medula óssea para poder gerar o sangue? É simples, neutrófilos, né? Célula hematopoética, isso aí é o que tem na medula óssea, é a célula tronco, hein? Quando se faz, uma pessoa tem leucemia e coisa e tal, se tira a medula óssea, não é, de um lugar da própria pessoa onde está boa a medula, não está contaminada pelo câncer, e pode se colocar lá na outra, né, a pessoa tem leucemia, pode se colocar no osso que
tá leucêmico, tá doente, né? E aí essa célula hematopoética pode regenerar o sangue daquela pessoa e contribuir para o processo de cura, não é? A gente às vezes faz isso aqui, autohemoterapia, não é? Então é automeduloterapia que os médicos fazem, né? Um transplante de medula, tiram a medula da pessoa, a medula óssea da pessoa e aplicam na própria pessoa, né? Em outro osso, e conseguem, em muitos casos, lograr a remissão do câncer, né? Então, essa célula hematopoética, ela pode se transformar em células vermelhas, eritrócitos. Estão vendo a setinha aí, né? Os eritrócitos aí estão meio amarelados, né? Acho que faltou cor vermelha aí. Então, os eritrócitos, né? Pode se transformar nas plaquetas, ela pode se transformar nos linfócitos, pode se transformar nos macrófagos, nos monócitos, depois macrófago, pode se transformar nos neutrófilos, nos basófilos, nos eosinófilos. Quer dizer, essa célula pode se transformar em qualquer célula do sangue. Entendeu por que fazer o transplante dela, pessoal? Em algumas patologias, como leucemia e tudo mais, não é? E agora eu trago para vocês uma foto bem interessante. Na verdade, são 6 fotos feitas por nós mesmos no laboratório da Faculdade Adventista da Bahia, não é? E essas 6 fotos aí são de 6 lâminas distintas, onde nós estávamos estudando o sangue. Então, vocês estão aí na foto 1, deixa eu colocar aqui o que eu tô chamando de foto 1, porque depois, né, eu não sou muito claro e vocês, é claro, não vão entender. Então, nessa foto aqui, que eu chamarei de foto 1, olha, nessa foto aqui, eu tenho uma hemácia contaminada por parasitas. Estão vendo como ela está deformada? São fungos que podem penetrar até mesmo aquela unha, que fica o tempo todo, você não trata aquela unha cheia de micose, que pensa que a micose só vai ficar ali na unha ou entre os dedos dos pés. Não. Ela pode entrar aí para o teu sangue, fazer um inferno na tua vida, ok? Então, por isso é que você precisa trabalhar e tirar essas micoses do seu corpo, não é? Deixe de comer carboidrato e tudo mais, e em excesso, né? E trate de ter uma vida mais saudável, com menos açúcar, menos coisas que acidifiquem o corpo, e então você não vai ter uma acidez excessiva, logo as micoses não vão crescer. Micoses são doenças provocadas por fungo, né? Então, na outra seta, agora essa seta aqui, nós temos também uma outra hemácia contaminada por giardia, tá? Aqui também outra hemácia contaminada. Nessa daqui nós já temos um glóbulo branco contaminado, olha, tá? E aqui também glóbulo branco, e aqui outro glóbulo branco contaminado por enfermidades, né? Parasitas estão sempre contaminando os glóbulos brancos. Muito bem. Terminamos a aula 15, que era a aula em que eu mostrei para vocês a estrutura, né, pessoal? A estrutura direta do corpo. Terminamos esta aula 15 e vamos agora iniciar a aula 16, que é uma aula que está mais ligada à interpretação do hemograma. Você pode pensar, professor, mas professor, nem deu para que eu pegasse quais são as células do sangue. Tá, você vai pegar mais aí, porque eu vou descrever cada uma delas uma a uma. É porque aqui a gente trabalha educação continuada. Então, mesmo momento que você tem a teoria, você já tem junto a prática, tá certo? Isso é educação continuada, que é uma educação inclusive de base bíblica, não é? E que é usada nas melhores escolas do mundo, não é? Então, agora começa a aula 16 do módulo 9 do curso de consultoria em práticas integrativas e complementares. E eu quero dar o direito autoral, não é? As figuras
dessa aula, bem como os textos, foram editados pela professora Josiane Albina Brunelli. Conservei o nome dela aí porque ela tem os direitos autorais disso aí, não é? Foi ela que fez e a gente precisa sempre citar o autor e não colocar o nome da gente no lugar do nome do autor, não é? A gente precisa ser ético, porque é propriedade intelectual, ok? Muito bem. Então, pessoal, dando prosseguimento, vamos agora trabalhar o hemograma. O que é o hemograma? O hemograma é uma das análises de sangue mais úteis e mais solicitadas na prática médica. Terapeutas naturais têm que saber sobre hemograma? Não, mas fazem muito bem em saber, porque o hemograma pode não definir os quadros patológicos, mas o hemograma dá uma luz que é uma barbaridade, confirmando o diagnóstico, tá certo? Nenhum terapeuta natural, nenhum profissional de práticas integrativas e complementares deveria se ater a uma forma só de diagnóstico, ok? Nenhum, porque todas as formas têm suas virtudes e têm suas falhas. Portanto, enquanto mais recursos tiver um profissional de práticas integrativas e complementares para chegar a um veredito, ele deve usar esses recursos, ok? Então, pessoal, o hemograma é exatamente esta ferramenta. E o texto nos diz que o hemograma é solicitado quando o objetivo é ter informações sobre as células do sangue e sobre o corpo de uma maneira geral. Terapeuta natural pode solicitar exames de sangue? Tem exames de sangue que só podem ser requisitados por médicos, são poucos. A grande maioria dos exames, como hemograma, os níveis sanguíneos de colesterol, triglicérides, proteínas do fígado, da tireoide e tantos outros, nível de glicose no sangue, hemoglobina glicosilada, tudo isso a pessoa pode chegar num laboratório e dizer: eu quero fazer. Ah, tem requisição? Não tem, mas eu não preciso. Eu quero, é autossolicitação. Se a pessoa for maior de idade, então o laboratório atenderá essa pessoa, ok? Quando eu coloco nas minhas indicações, eu, por uma questão ética e até para proteção pessoal, né, eu coloco assim, olha, solicite a seu médico, requisição para, aí bota os exames aí abaixo, tá certo? Mas informa a pessoa que se ela quiser, ela vai ao laboratório e ela não precisa, para fazer um hemograma, necessariamente de requisição médica. Ficou claro isso para todo mundo aqui, pessoal? Ficou claro? Muito bem. Então vamos em frente, não é? Cadê vocês? Estou perguntando aí. Ai, Selma, obrigado, hein? Muito bem. Então, pessoal, o que é o hemograma? O que é o hemograma? Quando tem assim, hemo quer dizer sangue, grama não é peso não é grama de comer, nem é peso. É descrição. Então, o hemograma é uma descrição clínica do sangue. O hemograma em si descreve as quantidades de sangue e a natureza das células do sangue, a quantidade das células, a natureza delas. E isso pode querer dizer para a gente muita coisa se a gente souber interpretar. Então, olho nisso aí, pessoal. Não, olha, se a mulher estiver aí perto, viu, manda ela sair. Se tiver algum menino aí, manda sair. Se o homem estiver perto e não for da área, manda ele sair também, porque agora é concentração para aprender, certo? Então, olha, no nosso sangue circulam 3 tipos básicos de células, todas elas produzidas na medula óssea, mas tem os subtipos também, viu? Não pense que é só não, tem muitos subtipos de célula.
Então, essas células nós estudamos no hemograma e descrevemos essas células, né? Então, quais são? São as hemácias, glóbulos vermelhos, ou também chamados eritrócitos, os leucócitos, que também são chamados glóbulos brancos, e aí tem 5 tipos diferentes de leucócitos e subtipos de um tipo deles, e as plaquetas, que também são chamadas até erroneamente de trombócitos, né? São esses os elementos do sangue, ok? Então, o hemograma, ele tem os seus valores estudados na população, é a média do que tem a população, e os valores atuais, que servem de referência para a gente, eles foram postulados em 1960, sofreram reajustes, mas ainda estão em voga os valores de 1960, porque nessa data foi observado os valores médios de vários indivíduos ditos sadios, ou seja, que não tinham nenhum sintoma de nada, né? Então, esses valores são considerados, portanto, normais, e na verdade, esses valores não são de toda a população. 95% da população sadia tem essa média de valores mínimos e máximos. Agora, tem 5% das pessoas sem nenhuma doença, elas podem ter valores do hemograma um pouco abaixo ou um pouco acima dos considerados normais. Então, se eu digo assim, o valor de tal coisa é entre 30 e 70. Se uma pessoa tiver 29, ela está doente? Não está. Ela está dentro da margem de erro, que é 2,5% para o mínimo e 2,5% para o máximo, ok? Então, ela estará dentro de uma margem de erro. Se o valor máximo é 70, a pessoa tem 73, 74, então ela está aumentada, não, está dentro do nível de erro, tá certo? Admite-se que há no método uma probabilidade de 2,5%, abaixo de 2,5%, acima, perfeitamente no normal da população. Por exemplo, minha pressão sanguínea é 11/7. Se formos comparar com o parâmetro 12/8, a minha pressão é baixa, mas não é não. Isso é a pressão característica de um vegetariano, ok? O coração pulsa menos, mas pulsa mais forte. E então, por pulsar menos, vive mais. Por isso que o vegetariano, de uma maneira geral, não é todo, né, pessoal? Tem uma probabilidade maior de não ter problemas cardiovasculares e ainda de viver um pouco mais, porque o coração dele se economiza para funcionar mais, ok? Não, precisa descobrir o que é que está baixando a ferritina, viu? É isso que precisa descobrir, tá certo, Ingrid? Agora, em alguns casos se faz transfusão de sangue, não para corrigir a ferritina, mas para se dar uma sobrevida à pessoa enquanto se vai mexendo com a ferritina dela. Muitas vezes a ferritina é baixa porque a pessoa não absorve bem ferro. Outras vezes ela até tem ferro na alimentação, mas não é de boa biodisponibilidade. E então existem vários fatores que precisam ser investigados, tá? Muito bem. Então, senhores, o hemograma, portanto, apresenta pequenas variações para mais ou para menos, não necessariamente indicando doença. E aí o texto diz, obviamente, quanto mais afastado um resultado se torna da margem mínima, ou quanto mais afastado da margem máxima, mais podemos estar diante de um quadro de enfermidade. Ok, então como é que está dividido o hemograma? A gente já viu o que é o hemograma, a importância dele, não é uma carta do sangue para o profissional de saúde. Por isso eu advogo que todo mundo deve entender dele, tá bem, pessoal? Aí o que é realmente que a gente vai ver? O hemograma está dividido em 3 partes. O hemograma está dividido em 3 partes. O eritrograma,
o leucograma e o plaquetograma, ok? Eritrograma, a gente estuda as hemácias. Leucograma, a gente estuda os glóbulos brancos. E plaquetograma, a gente estuda as plaquetas, que a gente já se referiu a elas, não é, pessoal? Então, vamos lá, não é? Então, no eritrograma, que é a primeira parte do hemograma, nós vamos estudar os glóbulos vermelhos, também chamados hemácias ou eritrócitos, tá bem? E então, aí está uma foto, né, com um bocado deles junto aí nesse, isso é um desenho, tá, pessoal? E então, agora a gente tem aqui de lado o eritrograma, presta atenção, olha aqui de lado o eritrograma, não é? Então, no hemograma, nós temos o eritrograma, a descrição aqui, olha só os valores, vocês estão vendo aí, eu vou aumentar um pouco aqui, vai esconder o nome eritrograma, mas eu vou aumentar para vocês verem, eita, aí aumentei demais, não é? Vamos diminuir um pouquinho aqui, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Olha só, pessoal, os 3 primeiros dados, contagem de hemácias, de hemoglobina e de hematócrito, são analisados em conjunto. Os 3 primeiros dados, qual quantidade de hemácias, quantidade de hemoglobina, que é um pigmento vermelho que está dentro das hemácias, cheio de ferro, para ajudar a hemácia a transportar oxigênio, e o hematócrito. Os 3 são analisados em conjunto. Quando estão de valores reduzidos, indicam anemia, mas não dizem o tipo da anemia. Olho no lance. Então, olha, qual é nesse método aí, porque eu pedi aos alunos do curso que tenham hemogramas na mão, né? Se vocês tiverem, pode ser que vocês encontrem alguns valores diferentes, depende do método do laboratório, mas cada laboratório ele dá os valores de referência com os quais ele trabalha. E é isso que você tem que ver. Você está vendo aquelas colunas lá em cima, eritrograma, valores obtidos, valores de referência. Então, nesse hemograma aí, quais foram os valores obtidos para hemácias? Em milhões. 6.120.000 hemácias por milímetro cúbico de sangue. Ok? Qual é o parâmetro? A pessoa tem que ter, segundo o método desse laboratório, um mínimo de 4.500.000 e um máximo de 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Pergunto eu a você, se o máximo é 6 milhões e a pessoa, o valor dela, o que está no sangue dela é 6.120.000, está alto, está normal ou está baixo? É com vocês agora, vamos lá, está alto, está normal ou está baixo? Vamos. Está alto, está normal, devido à margem de erro. Celiane, Cacilna de Brasília, muito bem, Cacilna, está normal, porque está dentro da margem de erro, 2,5% para cima, então está passando um pouquinho de nada, tá certo? Não está alto, está dentro da margem de erro. Ficou claro a importância da margem de erro, meus caros amigos, convidados e alunos? Precisamos trabalhar isso, margem de erro, ok? Muito bem, perfeitamente, tá normal, não é? Então, não está alto, Rosimeire, olha a margem de erro, perfeitamente. Muito bem, pode parar aí, muita gente acertou. Então, agora, a hemoglobina, pessoal, a hemoglobina deu 15,1, ok? A hemoglobina é medida em gramas por decilitros, 15,1 grama por decilitro, enquanto que o normal é de 13 a 16. Está normal, não é, gente? A hemoglobina está normal também. E o hematócrito? O hematócrito é assim. Daqui a pouco eu mostro o hematócrito, daqui a pouco. Vou mostrar agora não, porque eu vou perder tempo.
O hematócrito deu 44,8%. O hematócrito é medido em percentual do sangue. Então, do sangue todo, os glóbulos vermelhos são 44,8% da composição do sangue dessa pessoa. E o parâmetro normal para esse laboratório é 38% até 50%, então, portanto, está normal. Essa pessoa tem anemia? Não tem anemia, não é? Tanto a hemácia, a quantidade total de hemácias, como a hemoglobina e o hematócrito estão perfeitamente normal. Agora vamos aqui, pessoal. Olha! Quando esses valores estão elevados, indicam policitemia, ok? Que é o excesso de hemácias na circulação. Então, o que é policitemia? É o excesso de glóbulos vermelhos no sangue circulante, não é? É o excesso. Então, aqui não tem isso, não é? Quando os valores estão baixos demais, isso é anemia. Ok? Muito bem. Então, vamos agora para os outros valores. Olha, volume globular médio, VGM. Em alguns hemogramas vai aparecer VCM, letra C. VCM significa volume corpuscular médio, ok? Muito bem, Alves, que beleza que você está com hemograma. Como é que está por aí? Está normal? Tem policitemia ou tem anemia o seu, Alves? Você já viu aí, Alves, como é que está? Muito bem, dando continuidade, então, a volume globular médio, ele aqui está em 98,4, o normal é entre 80 e 100, está perfeitamente normal, não é? E aí, olha, gemanemia é uma anemia, o corretor te traiu, Alves, diz aí, o corretor te traiu. Então, veja, o volume globular médio está normal, a hemoglobina globular média. O que é volume globular médio? É o volume da hemácia, o tamanho dela, tá? Está normal. A hemoglobina globular média é a quantidade de hemoglobina que tem dentro dessa hemácia. E a concentração de hemoglobina globular média, o que é isso? É a quantidade, é a concentração da hemoglobina dentro da célula, perfeito? E o RDW é para que se veja se há uma anemia, se há um processo inflamatório que causou anemia ou não, ok? Então, isso aí é a série eritrocitária de um hemograma. Vamos voltar a ele para estudar com mais precisão isso aí, tá, pessoal? O que é um hematócrito? Para aí, gente, para um pouco. O que é um hematócrito? Importantíssimo saber disso, minha boa gente. Um hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias. Vai lá, bota lá um tubo de sangue, tem 10 ml de sangue. Desses 10 ml, o percentual ocupado pelas hemácias é o que é referido, não é? Então, no slide anterior, o hematócrito, considerado normal, era de 38% a 50%, dentro da tecnologia desse laboratório, né? Um hematócrito de 45% significa que 45% do volume do sangue de uma pessoa é composto por hemácia. Os outros 55% é composto pelo plasma, pelos glóbulos brancos e pelas plaquetas. Percebe? É isso aí. Então é isso, né? E se por um lado a falta de hemácia prejudica o transporte de oxigênio, por outro, células vermelhas em excesso deixam o sangue muito pesado, moroso, atrapalhando o fluxo do próprio sangue e formando coágulos perigosos. Portanto, o excesso de glóbulos vermelhos pode contribuir para formar coágulos e vai dar acidente vascular.
Percebem? Então, minha gente, presta atenção a isso aí, hein? Se o hematócrito tivesse alto e os outros valores também altos, hemoglobina, por exemplo, alta, o indivíduo estaria com policitemia. Se tivesse muito baixo, ele estaria com anemia, não é? Então, olha, pelos dizeres aqui do nosso Alves, as hemácias estão em 4 milhões e 60 mil por milímetro cúbico. Mas eu não entendi aqui 10/6, quer dizer, do mais para o menos. Tem alguma coisa equivocada aí, viu, Alves? Ok. Então, pessoal, vamos correr por aqui, né? Vamos correr por aqui. Olha só. A hemoglobina é uma molécula que fica dentro da hemácia. Qual o papel? Ela aí de lado, tá? O desenho dela. Qual o papel da hemoglobina? Ela é responsável pelo transporte de oxigênio e de CO2 também, hein? De CO2 também, aí não diz no texto. Então, olha, a dosagem de hemoglobina acaba sendo a mais precisa na avaliação de uma anemia. Se a hemoglobina está baixa, significa que tem menos substância transportando oxigênio. Logo, o corpo tende a ter uma carência de oxigênio, e oxigênio é o principal para a gente. A gente não fica alguns minutos sem ele que já bate as botas, né? A gente pode passar dias sem comer, pode passar muitas horas sem tomar água, mas o oxigênio nem minutos, percebe? Dada a importância dele, não é? Então, o slide 17 agora, né, fala sobre os outros 3. Pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem na parte vermelha, no eritrograma, a gente tem, olha, a quantidade de hemácias, a gente tem a quantidade de hemoglobina e a gente tem o hematócrito. Esses dizem se tem anemia. Aí na segunda parte do eritrograma, que é a primeira parte do hemograma, a gente tem volume globular médio, hemoglobina globular média, concentração de hemoglobina globular média e o RDW. Esses todos vão me dizer que tipo de anemia é essa, porque os 3 primeiros me disseram se tinha ou não anemia. E esses aí vão me dizer qual é o tipo da anemia, porque dependendo do tipo da anemia, o tratamento é diferente, tá bom? Né? Toda anemia não é igual, não. Existe anemia por carência de ácido fólico, existe anemia por falta, carência ou distúrbio da vitamina B12, existe anemia por falta de ferro, existe anemia por falta de sangue circulante, no caso de uma hemorragia, não é constante. Então, existem várias causas de anemia e eu preciso saber quais são para poder tratar. Se a anemia é uma anemia megaloblástica, não é ferropriva, eu não vou tratar com ferro, eu não vou recomendar um suplemento de ferro ou que a pessoa dane-se a comer couve, né, para ter muito ferro. Não, ela não está precisando de ferro. Ela está precisando de vitamina B12. Aí é outra coisa, tá certo? E quem disse isso pra gente foi o sangue. O sangue disse que tinha anemia e disse ainda que tipo de anemia era essa. Aí, como a gente estuda, a gente sabe que é por causa disso, daquilo, e a gente já recomenda à pessoa que ela corrija a alimentação dela para ter uma alimentação que tenha mais o componente que está faltando e ela vai resolver a anemia. E aí a gente vai procurar o quê? Vai procurar o que está faltando, né? Está absorvendo mal, está tendo uma perda de nutrientes, o prato não está equilibrado, e a gente vai consertando. Mas o sangue revelou a gente, ele deu o mapa da mina, não é? Então, olha, o volume globular médio, que também é chamado volume corpuscular médio, a sigla é VGM ou VCM, então ele mede o tamanho das hemácias, né? Ele mede o tamanho das hemácias.
Um volume globular ou corpuscular médio elevado indica hemácias macrocíticas, ou seja, hemácias grandes. Volume corpuscular médio reduzido indica hemácias pequenas, microcíticas, de tamanho muito diminuído. Isso vai ajudar a diferenciar vários tipos de anemia. Olha um exemplo aí. Anemias por carência de ácido fólico cursam com hemácias grandes, enquanto que anemias por falta de ferro se apresentam com hemácias pequenas. Aí eu pergunto assim, olha, alguém tem a hemoglobina baixa, o hematócrito baixo e a concentração e o volume de hemácia baixo. Ah, tá com anemia. Tá muito bom, tá com anemia. Mas é anemia ferropriva ou megaloblástica? Se as hemácias tiverem bem grandes, então o que é? É carência de ácido fólico, não é? Não de ferro, ok? É carência de ácido fólico. Mas se as hemácias estiverem pequenas, é carência de ferro. Então, olha, se a anemia tem o volume da célula, está pequenininho, menor do que o normal, é uma anemia microcítica. Mas se o volume da célula está maior do que o normal, é uma anemia macrocítica. Beleza? Então, existem também as anemias com hemácias de tamanho normal. Ok? Uma anemia alcoólica, não é? Por exemplo, não é? Um volume corpuscular aumentado, microcítico, sem anemia, pode ter também, ok? São distúrbios do sangue, né? Que são variações à parte disso que a gente está ensinando para vocês. Então, pessoal, concentração de hemoglobina corpuscular média. O que mede isso? É a concentração do pigmento hemoglobina dentro do glóbulo vermelho. É a média dele, a média da concentração dele, que pode variar de uma célula para outra, né? Avalia a concentração de hemoglobina dentro das hemácias, fazendo uma média entre elas, que tem hemácia jovem, de meia idade, hemácia velha, é uma média, ok? E a hemoglobina corpuscular média, o que é isso? A hemoglobina globular média, não é? Então, a hemoglobina globular média ou corpuscular média é o peso da hemoglobina dentro das hemácias, né? Isso é muito importante porque isso pode formar um peso dentro do sangue para o coração bombear. Os dois valores indicam basicamente a mesma coisa, tanto o VGM ou VCM, quanto o HCM ou HGM e até mesmo o CHCM. Então, o que eles indicam? Basicamente a mesma coisa, a quantidade de hemoglobina nas hemácias, ok? É isso que eles indicam, basicamente a mesma coisa. Quando tem uma quantidade diminuída de hemoglobina nas hemácias, elas ficam pálidas. Aí a gente diz que a pessoa tem uma anemia hipocrômica. Mas se tem hemácias em maior quantidade e fica um vermelho bem forte, a gente diz que a pessoa tem uma anemia hipercrômica, ok? Isso é muito usado na diferenciação dos tipos de anemia, ok? Então, vamos agora, antes da gente passar isso, vamos voltar aqui, vamos a um exercício aqui para a gente encerrar a parte vermelha. Para um pouco. Chega aqui um pouquinho. Vou dar um caso aqui para vocês. Uma pessoa tem os valores de hemoglobina, hematócrito e hemácia baixo. Perdão, hemoglobina. A quantidade de hemácia está diminuída, bastante diminuída. Tem hemoglobina também diminuída e tem hematócrito também diminuído, ok? Presta atenção. Agora, na segunda parte, o volume da célula está
normal. Agora, a concentração de hemoglobina dentro da célula está diminuída. A célula está pálida. Me diga o nome dessa anemia. Peguei você. Peguei você. Me diga o nome completo dessa anemia. Tem neguinho aí que vai dizer, olha, eu vou esperar para estudar de novo esse negócio, porque está complicando aqui. É por isso que eu digo, essa aula é especial, para você estudar muito, tá? Então, esta é uma anemia, porque hematócrito, quantidade geral de hemoglobina e de célula está baixa, então anemia. Como o tamanho da célula está normal, é uma anemia normocítica, nada de microcítica, viu? Viu, Márcio? É uma anemia normocítica. No meu exemplo aqui, o volume corpuscular médio está normal no meu exemplo, então é anemia normocítica. Agora, a concentração de hemoglobina dentro da célula é que está diminuída. Então, é uma anemia normocítica hipocrômica, ok? Se a concentração de hemoglobina está diminuída, ela é hipocrômica. Beleza? Maravilha, não? Ok. Aprendido, né, Márcio? Beleza, bom demais. Bom, mas vamos em frente, não é, pessoal? Vamos em frente porque a gente tem ainda um chão pela frente e o tempo está passando. O que é RDW? Presta atenção a isso, viu? É uma coisa que foi incorporado mais recentemente na série vermelha, né? E é o último parâmetro da série vermelha, a gente já passa para a série branca do hemograma, hein, pessoal? Então, o que é o RDW? Ô, pessoal, o que é o RDW? O RDW é um índice que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias. Tá bem, pessoal? Avalia a diferença de tamanho entre elas, certo? Várias hemácias ele avalia. Até uma hemácia de um tamanho aqui, outra de um tamanho lá. Vamos ver o RDW, vamos ver qual é a diferença, a média, para ver se está muito grande, muito separada, não é? Então, observe, o RDW é o índice de anisocitose. Olha, a Selma já está adiantando aqui para a gente, olha que beleza, né? Então, é um índice que avalia a diferença. Quando esse índice está elevado, significa que existem muitas hemácias de tamanhos diferentes circulando. O que isso pode representar para a gente? Isso pode indicar hemácias com problemas na sua morfologia, ok? Também, então, é muito comum que o RDW elevado, na carência de ferro, por exemplo, né? É onde há falta desses elementos, impede a formação de hemoglobina normal. Aí vai elevar a formação de uma hemácia de tamanho reduzido, certo? Então, olha, quando o RDW está muito elevado, geralmente a gente tem as hemácias de tamanho reduzido, né? E a hemoglobina também não está tão bem formada assim, não. Então, a gente tem o índice de anisocitose, certo? Iso quer dizer igual, citó quer dizer célula, ose quer dizer degeneração. Então, olha, quer dizer não, as células não estão iguais, certo? Se elas estivessem iguais, a gente diria isocitose. Iso quer dizer igual, né? Ok? Muito bem. Tamanhos reduzidos de uma célula e outra com tamanho maior e outra com tamanho menor, portanto, é um tamanho reduzido e diferente entre as células. E aí, quando tem muita célula, a gente diz que ela está, nesse caso, com o RDW alterado. Muito bem. Passemos agora para a segunda parte, que é o leucograma. Esse é mais complexo ainda, hein? Vamos alisar a careca aqui para a gente seguir em frente.
Ajeita aí na cadeira, já estamos quase 1h30 de aula e nós estamos na metade dos slides. Mas vamos em frente? Então, o leucograma é a parte do hemograma que avalia os leucócitos, também chamados glóbulos brancos. Eles são também conhecidos como série branca ou glóbulos brancos. São as células de defesa responsáveis por combater agentes invasores e tantas outras coisas. Não é só isso não, viu, pessoal? Muito bem. Então, os leucócitos são, na verdade, um grupo de diferentes células com diferentes funções no sistema imune. Então, alguns leucócitos atacam diretamente o invasor. São os fagócitos. Outros produzem anticorpos, produzem proteínas de defesa, e outros apenas fazem a identificação dos invasores e avisam para os que produzem a proteína de defesa que o invasor tem tal composição para que eles possam fazer uma proteína de defesa adequada, né? Então, o valor normal dos leucócitos varia entre 5.000 e 10.000 células por ml. Olha só, minha gente. O valor normal dos leucócitos varia entre 5.000 e 10.000 células por ml de sangue. Certo? Muito bem, né? Por milímetro cúbico de sangue, não é ml não, viu aí, é milímetro cúbico. Então existem 5 tipos de leucócitos, cada um com suas particularidades a saber. Vamos lá ver quais são os 5 tipos de leucócitos. Aí estão eles. Oba! Quais são esses 5 tipos? Aí nesse desenho tem uma casca de banana para vocês. Casquinha de leve de banana para vocês, tá? Esse RDW está alto, não está, Alves? Você não colocou aí os valores de referência, mas eu estou vendo que esse RDW está alto. Ok? Então vamos lá. Agora foi que eu vi, Alves. Até 15%. Então está alto, viu? O índice de anisocitose está alto, revelando aí um processo anêmico. Muito bem. Tipos de leucócitos. Quais são eles? São granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilos, 3 de cima, e linfócitos e monócitos. E aí, olha, de lado tem macrófago. Oba! Macrófago não é célula do sangue. E por que está aí, professor? Porque foi colocado aí. A editora errou. Ela colocou para enfatizar que os monócitos podem sair do sangue, se juntar a vários monócitos e formar um macrófago fora do sangue. O macrófago pode até entrar no sangue, passar por ele e sair, mas ele não é do sangue, porque ele não é formado na medula óssea ou nos órgãos formadores de células do sangue, que são os órgãos hematopoéticos. Então agora a gente já viu os 5 tipos de glóbulos brancos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos na letra C, linfócitos na letra D e monócitos na letra E. Observaram a diferença entre eles? É a cor do citoplasma e a cor do núcleo. Agora, aqui, para restaurar a verdade, restaurador da verdade, para restaurar a verdade, nós vamos colocar os pigmentos no neutrófilo, porque os editores não colocaram os pigmentos no citoplasma do neutrófilo. Então a gente vai colocar, porque o neutrófilo tem pigmentos, e é uma quantidade bastante grande de pigmentos no citoplasma do neutrófilo. Pronto, agora ele está
parecendo mais com o neutrófilo do que com qualquer outra coisa. Tá bom, pessoal? Então, o neutrófilo tem pigmentos no citoplasma, grânulos. O eosinófilo, o grânulo do neutrófilo é bem escuro. O do eosinófilo é bem alaranjado ou avermelhado. E o do basófilo é um azul bem intenso, até esconde o núcleo, não é? E então tem o linfócito, que não tem grânulos específicos, e o monócito também não. Já viram o núcleo do monócito? Tem uma entradinha assim, né? Ó, ele não é assim, ele tem uma chanfradura assim, né? Isso caracteriza os monócitos, tá bom? Então já conhecemos os 5 tipos, macrófago fora, né? E agora vamos para quê? Tipos de leucócitos. Eu não sei porque essa editora pôs aqui macrófago de novo e agora piorou, né? Porque na foto antes tinha o macrófago, agora tem uma hemácia, né? Mas não vou mexer a propriedade dela, né? Não vou mexer. Mas vocês ficam sabendo que são os 5 tipos aqui, mas macrófago ou hemácia não são glóbulos brancos. Ficou claro isso aí? Muito bem. Então vamos aqui, pessoal, para os neutrófilos. Aí vamos estudar um a um. E agora, gente, vai começar uma parte muito importante da nossa aula. Muito importante. Para a gente aprender a interpretar isso aí, tá? Olho aqui, viu? Presta bem atenção. Olha só, pessoal. Neutrófilo é o tipo de leucócito mais comum e representa, né, o neutrófilo, ele representa, em média, 45 a 75% dos leucócitos que estão no sangue circulante. Portanto, de leucócito nós temos neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Mas só o neutrófilo já representa de 45 a 75% do sangue, dos leucócitos totais no sangue circulante, né? Então, os neutrófilos são especializados no combate às bactérias. Portanto, quando há uma infecção bacteriana, a medula óssea aumenta a produção de neutrófilos para eles irem combater as bactérias. E aí, a concentração no sangue desse neutrófilo vai lá para cima. Quando a gente olha o sangue e vê um aumento no número total de leucócitos, que são glóbulos vermelhos, causado por um aumento no número de neutrófilos, então a gente está provavelmente dentro de um quadro de infecção bacteriana. Infecção bacteriana, perfeito? O sangue disse para a gente que a gente está doente, que é uma doença infecciosa e que é bactéria. Ele não diz a bactéria, mas já dá o mapa da mina para a gente. Percebem? Então, neutrófilo está relacionado à bactéria. E tem outra coisinha que não tem escrito aí, mas eu vou dizer para vocês. Quando tem um neutrófilo uma quantidade muito grande, a gente diz que tem uma neutrofilia, né? Uma neutrofilia. E então, quando tem a neutrofilia, a gente diz que essa pessoa tem uma infecção bacteriana aguda. É a doença aguda, ok? Na doença aguda, quem predomina são os neutrófilos, estão lá em cima, ok? No hemograma, vê aí, Alves, você que está com o seu hemograma. No hemograma, muitas vezes não aparece o nome neutrófilo, aparece um tipo de neutrófilo, que é os segmentados. Vocês estão vendo o núcleo do neutrófilo aí, pessoal? Vocês estão vendo o núcleo do neutrófilo? Vocês estão vendo que o núcleo dele é todo segmentado? Olha, tem um segmento aqui, tem outro segmento aqui, ainda tem outro segmento aqui. Ele está trilobulado. É um neutrófilo de meia idade. O neutrófilo jovem
ou é um bastão sem segmentação, ou tem 2 segmentos. O neutrófilo ancião, já bem madurão, tem até 5 segmentos. Perfeito? Muito bem. Então, pessoal, vamos em frente, não é? Vamos em frente. Aí vem aqui o seguinte, esse neutrófilo tem um tempo de vida de aproximadamente 24 a 48 horas no sangue da gente. 24 a 48 horas no sangue da gente, tá certo? E então, pessoal, os neutrófilos, o processo infeccioso é controlado. Se for controlado, a medula reduz a produção de novas células e o nível sanguíneo retorna rapidamente aos valores basais. Como é que a gente sabe se o tratamento está sendo vitorioso? Quando a gente faz um novo hemograma e o número de neutrófilos voltou ao normal. Aí a gente diz, oba, estamos conseguindo combater a infecção bacteriana, certo? Muito bem. E o que seria uma neutrofilia? É o termo usado quando há o aumento do número de neutrófilos. E a diminuição como é? É uma neutropenia. É a diminuição do número de neutrófilos circulantes. Aí você, Alves, cadê o referencial, Alves, dos neutrófilos? Você botou o total dele, mas não botou a referência. Promielócitos, Selma, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonetes, todos esses aí são formas jovens, certo? Os segmentados são a forma adulta. Esse é o que interessa a gente. Ok, segmentados ou bastões. Então, os segmentados ou bastões são os neutrófilos jovens. Os bastões são jovens. Segmentado é todo neutrófilo. Teve divisão no núcleo, é segmentado. Esse título aí não está muito bom. Seria bastões. Bastões são os neutrófilos jovens. Quando a gente está infectado por alguma bactéria, a medula óssea aumenta rapidamente a produção desses leucócitos e aumenta a produção de linfócitos. E muitas vezes está tão desesperada porque aumentou os neutrófilos e nem por isso que a infecção está cedendo. Aí a medula óssea, olha, joga na corrente sanguínea uma série deles e então, minha boa gente, joga os jovens também. Aí aparece metamielócitos, mielócitos e tudo mais. É um desespero, né? Quando aparecem essas formas jovens em excesso, a gente sabe que o corpo está perdendo a guerra contra as bactérias. Está perdendo a guerra. O paciente poderá, se não for cuidado de com outra terapêutica, ter sérias complicações, né? Então, quando existe isso, a infecção deve ser controlada rapidamente. Não há tempo para esperar que as células fiquem maduras antes de lançá-las no combate. Aí joga-se, né? As células jovens, tá? Que ainda não estão fazendo a coisa com perfeição. Beleza? Bom, em medicina, quando o hemograma apresenta muitos bastões, células jovens, né? Nós dizemos que é um desvio à esquerda, um desespero da medula óssea. É um desvio à esquerda, tá certo? E isso deriva do fato dos laboratórios fazerem a listagem colocando essas células do lado esquerdo. Isso é uma praxe de laboratório, não interessa para a gente não. Linfócito. Olha aí o linfócito. Epa, professor, você disse para a gente que os linfócitos não tinham grânulos. E está aparecendo no citoplasma desse linfócito um grânulo, professor. Olha aí a seta apontando para o desgramado, professor. É o seguinte, neutrófilo, eosinófilo e basófilo são granulócitos. Eles têm grânulos específicos, cores diferentes, formas diferentes, e tem que ter grânulos.
Mas linfócitos e monócitos são chamados agranulócitos porque não tem grânulo. Quando tem, é umzinho de fora que entrou aí. Entende? São grânulos inespecíficos. Podem ser de um jeito, de outro, pode estar presente numa parte, num momento da célula, pode não estar presente em outro. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Muito bem. Então, os linfócitos são o segundo tipo mais comum de glóbulos brancos. 15 a 45% do total de glóbulos brancos é de linfócitos. São as principais linhas de defesa contra infecções por bactérias? Não, bactéria é o neutrófilo. Linfócito tem a ver com vírus e contra também ao surgimento de tumores. Eles também são os responsáveis pela produção de anticorpos. Os linfócitos T e B são os que mais comuns. E também tem o linfócito NK, Natural Killer, que gosta de trucidar células que podem se transformar em câncer. Ok? É isso aí. Né? Ok. Então, nesse caso aí, meu nobre amigo, os linfócitos estão bem diminuídos aí, né? Não, estão normais. Estão normais os linfócitos, viu? Estão normais. Viu, Alves? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Linfócitos são essa linha. Quando temos um processo viral em curso, é comum que o número de linfócitos aumente e, às vezes, ultrapasse o número de neutrófilos. Ok? Quando acontece isso, nós temos uma linfocitose. Quando eles baixam demais, é uma linfopenia. Ok? É isso aí, minha boa gente. Seguindo em frente, que atrás vem gente, não é? Então, olha, gente, os linfócitos são as células que fazem o reconhecimento de organismos estranhos, iniciando o processo de ativação do sistema de defesa. Eles são as células que iniciam o processo de rejeição dos transplantes, porque reconhecem os órgãos como corpo estranho. Por isso que quem fez um transplante precisa tomar inibidores das defesas pela vida quase toda, né? Então, os linfócitos também são as células atacadas pelo vírus HIV. É que o vírus destrói a imunidade da gente, né? Então, ele ataca os linfócitos, né? O HIV causa imunossupressão, ok? E pode levar a quadros infecciosos oportunistas, bactéria que normalmente não causa nada no corpo da gente, mas que quando as defesas caem, elas tiram de si, fazem uma série, né, de desordens no corpo da gente. Ok, então agora vamos para os monócitos. Monócitos também não têm grânulos, normalmente representam 3 a 10% do sangue circulante, é pouquinho, né? São ativados nos processos virais e nos processos bacterianos. Esse aí corta dos dois lados, né? Então, quando o tecido está sendo invadido por algum germe, bactéria ou vírus, o sistema nervoso encaminha os monócitos para o local infectado. E este se transforma em macrófago. Vários monócitos se fundem para formar uma célula só chamada macrófago, né? Que é uma célula capaz de comer grandes partículas que invadem o corpo da gente. Então, quando os monócitos estão elevados, em casos de doenças infecciosas mais crônicas, aí sim, nas mais crônicas eles aparecem, como a tuberculose, né? Então, quando eles estão elevados, é uma monocitose. Quando eles estão rebaixados, é uma monocitopenia. E aí, pessoal, vamos trabalhar agora essa foto que mostra para a gente algumas coisas bem interessantes. Olha lá, pessoal, a foto está toda com nomezinho, setinha, não é? O que é isso aqui? Bora lá, olha lá, vamos lá. O
que é isso aqui, pessoal? Nessa foto. O que é isso aqui que está na ponta da seta? Vou botar outra seta aqui, ó. O que é isso aí que está apontado por essas setas que eu coloquei agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você que já está craque na morfologia do sangue. O que é isso aqui? São os glóbulos vermelhos, também chamados hemácias ou eritrócitos. E agora, olha a seta, o que é isso, minha gente? Olha aqui a seta, o que é isso, minha gente? E olha a seta, o que é isso, minha gente? Pronto, essas coisas que essas 3 setas pretas estão apontando, o que é isso? Márcia disse que não sabe. Márcia, você não sabe. Você, depois dessa aula, tranque-se no quarto escuro, coloque caroço de milho duro atrás da porta e se ajoelhe por 1 hora, viu? É o seu castigo. Eu sou um professor muito exigente, viu? Ok? Isso não tem nada de vírus. O que é isso, minha gente? Núcleo de células também não é. Bactéria também não é. Eba! Plaquetas! Rosemary Cacheta, de Brasília, Distrito Federal, acertou. Plaquetas, ok? Estruturas responsáveis pela coagulação do sangue. Beleza? Então agora isso aí não é desenho não, viu, pessoal? Isso não é desenho não, viu? Pensem que é desenho não, porque não é não. Isso aí é foto tirada no nosso laboratório, lá de Cachoeira, Bahia, tá? Então, olha, pessoal, vocês estão vendo a forma do linfócito lá em cima, estão vendo a forma do basófilo para fazer a diferença, e o monócito, hein, que tem um núcleo que parece um rim com uma chanfradurazinha. Olha o basófilo lá embaixo, pessoal, cheio de pigmentos bem grandes, né, pessoal? E aqui de lado, olha, embaixo de lado, o eosinófilo, hein, pessoal? Que maravilha, não é? Muito bem. Vamos seguindo em frente. E agora, eosinófilos. Vamos estudá-los. Pensou que tinha terminado? Foi eosinófilos. Olha, pessoal, os eosinófilos são os leucócitos responsáveis pelo combate de parasitas e pelo mecanismo de alergia. Então, olha, quando o eosinófilo está alto, ou tem parasitas, protozoários, lombrigas, vermes, né, no corpo, causando doença, ou tem uma reação alérgica. Olha só, hein? Que diferença, não é? Neutrófilo, infecção por bactéria. Linfócito, neutrófilo alto, né? Linfócito alto, infecção por vírus. Eosinófilo alto, ou é parasita, infecção por parasita, ou é reação alérgica. O sangue fala, né, pessoal? Beleza, né? Então, o sangue tem de 1 a 5 leucócitos circulando, eosinófilo, aliás, circulando, né? 1 a 5% dos leucócitos é eosinófilo. O aumento de eosinófilo ocorre nas alergias, nas doenças asmáticas, por exemplo, né? Nas infecções intestinais por parasitas. Quando está aumentado, é eosinofilia. Quando está diminuído, é eosinopenia. Muito bem, aí está um eosinófilo, solto na buraqueira. Um eosinófilo, mas como eu sou entrão e perguntão, vou aproveitar a oportunidade para perguntar aos senhores o que é isso aqui, senhor? O que é isso aqui, minha gente? Olha, nessa área aqui, olha, essas coisas aí, olha, todas, o que são essas coisas aí, hein? Nesta área, o que é isso? O que é isso? Diga aí para mim, estudantes de morfologia do sangue. Vamos lá. Isso são o quê?
são plaquetas juntas, diversas plaquetas. Lá está aí o Alves dando total de plaquetas para o paciente dele, né? Diversas plaquetas juntas. O paciente de Alves está com plaqueta muito baixa, 39 mil, né? O normal é 150 mil a 450 mil. De 50 mil para baixo, viu? É preocupante, as plaquetas estão baixas, vai diminuir o tempo de sangria e de coagulação dessa pessoa, ela pode ter algum acidente vascular hemorrágico, então já é para cuidar nessa situação aí, tá bom, meu caro amigo Alves? Então nós vimos o eosinófilo, né? E agora vamos ver o basófilo. Os basófilos são o tipo menos comum de leucócitos no sangue, representando 0 a 2% dos glóbulos brancos, ok? Então a elevação normalmente ocorre em processos alérgicos e estados de inflamação crônica. Aí para um pouco, os basófilos são o tipo menos comum de leucócitos. Só é 0, às vezes nem aparece, até 2%. E só estão elevados uma basofilia nos processos alérgicos ou estados inflamatórios crônicos. Então, quando é que um estado é inflamatório crônico? Quando os linfócitos estão aumentados e os neutrófilos estão baixos. Como é que a gente vai fazer a decisão? Por exemplo, se uma pessoa tem eosinófilos altos, isso quer dizer que ela tem verme ou alergia. Como é que eu vou definir se é verme ou se é alergia? Vou ver os basófilos. Se os basófilos também tiverem altos, é um processo alérgico. Ok? Combinou os dois? Beleza? Aprendeu? Boa! 75 anos, né, Alves? Também está bem já idosa, né? Então está num processo aí, né? Talvez se baixar um pouco mais, os médicos vão querer fazer uma transfusão com papa de plaquetas, viu? E aí os basófilos, estão vendo aí vocês? Vamos em frente, né, pessoal? Aí a gente chega aqui agora para algumas considerações gerais. Vamos ter algumas considerações gerais agora, a gente já viu as 5 células, né? E agora vamos trabalhar. Grandes elevações de leucócitos podem ocorrer nas leucemias. Nada mais é do que o câncer dos leucócitos. A leucemia é o câncer dos leucócitos. Por isso que o nome dela é leu, que vem de leucócito. Enquanto processos infecciosos fortes vão elevar os leucócitos até 20 mil, 30 mil células por milímetro cúbico de sangue, na leucemia os valores ultrapassam facilmente 50 mil células por milímetro cúbico de sangue. Eita pá! Quando você vê um hemograma com a quantidade de 50 mil leucócitos para cima, você já sabe que essa pessoa tem leucemia. O sangue denunciou a leucemia. Ficou claro isso? Muito bem, né? Então, leucócitos normalmente ocorrem por lesões de medula óssea, uma leucopenia, uma deficiência de leucócitos, ocorre por lesão de medula óssea. Pode ser também que aconteça na quimioterapia, que baixa muito a imunidade, né? Algumas drogas também baixam muito a imunidade. Quando o câncer já está se infiltrando no corpo todo, também tem uma queda de leucócitos, né? E quando os micro-organismos invadem o sangue, aí nós temos uma septicemia com queda de neutrófilo. Pessoal, e para a gente terminar essa parte de análise do hemograma e tudo mais, nós vamos trabalhar agora, pessoal, as plaquetas. É a última parte
a ser estudada no hemograma, não é? As plaquetas, tá bom? Então, as plaquetas são as células responsáveis pelo início do processo de coagulação. Pessoal, deixa eu corrigir esse texto aí, que a doutora colocou isso, mas vamos corrigir aqui. Para um pouquinho. Chega aqui pertinho para eu falar no teu ouvido aqui. Pessoal, plaqueta não é célula no ser humano. Se fosse uma galinha, seria célula. As aves, as plaquetas são células, chamam-se trombócitos. Mas no ser humano e em todos os mamíferos, plaqueta não é célula. Estou sendo claro? Estou corrigindo o texto? Mas se não é célula, é o que, professor? É o seguinte, na medula óssea tem umas células bem grandes, chamadas megacariócitos. Megacariócitos. E esses megacariócitos, então na medula óssea, quando eles crescem demais, ficam enormes, mega é bem grande, né? Ficam enormes, eles explodem. Literalmente eles se partem todos. E os fragmentos dos megacariócitos da medula óssea vão para o sangue da gente. E cada fragmento desse é uma plaqueta. Portanto, plaqueta não é célula no ser humano e nem nenhum mamífero. Plaqueta é fragmento dos megacariócitos da medula óssea. Foi restabelecida a verdade? Muito bem. Quando um tecido de qualquer vaso sanguíneo é lesionado, o organismo rapidamente encaminha as plaquetas ao local da lesão. As plaquetas se agrupam e formam trombos, uma espécie de tampão. Então, olha, houve uma lesãozinha no vaso, aí o fibrinogênio é transformado em fibrina, e aí a fibrina faz uma rede, e as plaquetas vão enganchando lá e vão fazendo um tampão. É assim, você está lá no chuveiro, a mulher está no chuveiro, né? Tomando banho, aí caiu muito cabelo, o cabelo caiu no chão, foi para o ralo. Aí o cabelo obstruiu o ralo, pronto, a água vai empoçar, não é? É assim no processo de coagulação, tá bom? Aí esses trombos formados por deposição de hemácias, glóbulo branco, plaquetas na rede de fibras, onde havia uma aberturazinha, eles vão fechar um tampão e esse tampão chama-se coágulo. E graças às plaquetas, o organismo tem tempo para reparar os tecidos lesionados e não ficar perdendo sangue a vida inteira, não é? Na realidade, o fenômeno da coagulação são mais de 17 processos. Quando falta um desses, a pessoa não coagula bem, aí dizem que ela é hemofílico, né? Ela tem um problema chamado hemofilia, ok? Quando não coagula muito bem. Ok. Então, o que nós temos aqui? O valor normal das plaquetas varia de 150 mil a 450 mil por microlitro de sangue. Até valores de 50 mil, que estão baixos, né? Porque o normal mínimo é 150 mil, o organismo não representa dificuldade de início da coagulação. Todavia, abaixo de 50 mil representa dificuldade de coagular e pode ter acidente vascular hemorrágico, que é o caso desta senhora que o Alves está aí colocando, tá certo? A dengue baixa as plaquetas, baixa mesmo, Rosemary, não tenha dúvida, viu? Baixa um bocado de coisa, até o astral. Professor, e o que seria a trombofilia? Trombofilia é a diminuição das plaquetas no sangue, ok? Isso é a trombofilia, né? Ok? Mas vamos em frente. Olha aí a fotozinha das plaquetas. Olha aí a fotozinha das plaquetas. Tá bem aí? Tão baixas mesmo, Patrícia, mas sem prejuízo da coagulação, viu, Patrícia?
Só tenha medo de se baixar abaixo de 50 mil, tá bom, Patrícia? Então aí, ó, a foto das plaquetas para você, lindona, né? Manda um beijinho para ela. Parece um sapo. Então, pessoal, quando os valores de plaquetas se encontram abaixo das 10 mil plaquetas por microlitro, tem risco de morte imediata, uma vez que pode haver um sangramento espontâneo que ninguém consegue deter. Trombocitopenia, o que é isso? É como uma chamada redução da concentração de plaquetas no sangue. E trombocitose é o aumento, acima de 450 mil por microlitro de sangue, não é? Então, a dosagem de plaqueta é importante antes de qualquer cirurgia e para avaliar sangramentos em caso de doenças onde os agentes mexem com o sangue da gente, não é? Vamos então agora a algumas considerações gerais, ok? Então, olha, quando temos redução de 2 das 3 linhagens de células do sangue, por exemplo, redução de glóbulo vermelho, redução de glóbulos brancos, ou redução de glóbulos brancos e plaquetas, ou redução de plaquetas, 2 das 3, chamamos isso de bicitopenia, ok? Bicitopenia. Quando os 3 tipos de células estão reduzidos, damos o nome de pancitopenia. Então, diga assim, fulano tem uma redução de hemácias, uma redução de glóbulos brancos, uma redução de plaqueta. Não, eu digo, fulano tem uma pancitopenia. Se é 2 é bicitopenia. Se é os 3 é uma pancitopenia, certo? Então, doenças que cursam com inflamação crônica podem se apresentar com redução de 1, 2 ou das 3 linhagens, portanto uma pancitopenia, né? Na verdade, qualquer agressão à medula óssea, seja por medicamentos, infecções ou doenças, pode causar diminuição da produção das células do sangue. Então não é preciso nenhuma preparação, nem estar em jejum para se colher sangue e fazer um hemograma. Pode ter comido e fazer o hemograma, certo? Meus amigos, então estamos chegando ao final, olha só, 21 horas e 36 minutos, portanto foram 2 horas e 6 minutos de aula, vamos chegando ao final. Quero anunciar para vocês que na próxima semana nós estaremos fazendo uma aula prática, geral aqui, tá? Todo mundo que vier à sala vem com o hemogramazinho, tá certo? Próxima semana, próxima segunda-feira, estaremos aqui fazendo esta aula, tá bom? Agora, é importante que vocês, durante a semana, estudem bastante esse material aí, tá bom? Eu acho que amanhã vamos colocar esse material no canal do YouTube. Vocês estão vendo aí o canal? www.youtube.com/Silvio de Moura Bernardes. Dá uma fotografada aí, para que na próxima semana você estude mais, não é? Estude, olha, tranquilo, né? Isso aí durante a semana toda, porque na segunda-feira eu volto com a aula prática, ainda aula prática, vocês com hemograma. Eu vou colocar mais fotos de células do sangue, fotos lindas mesmo, já está pronta essa aula, entende? Mas não dá para seguir em frente porque já tivemos as 3 aulas de hoje, né? Foram aulas interessantes, a gente deu 2 aulas em 3 horários, tá bom? Portanto, considera 3 aulas, semana que vem tem mais, e vocês estarão todos aí, né? A aula da semana que vem, Grace, se isso lhe consola, eu também vou colocar no grupo geral, tá? No YouTube, que eu quero dar para todos vocês e até você, meu querido amigo, minha querida amiga, que não esteve presente na aula ao vivo, mas que
vai reprisar essa aula. Eu peço a vocês que reprisem toda a aula, estudem bastante e na semana que vem você esteja conosco ao vivo às 7h30, pontualmente às 7h30 da noite, 7h30 da noite, 19h30, não é? Porque nós temos essa aula, essas aulas desse curso. Lembro a vocês, meus queridos visitantes, que esse curso é o curso de consultoria em práticas integrativas e complementares, ok? E nós estamos abrindo a aula desta semana e da próxima para o público de uma maneira geral, mas as aulas não são abertas, são exclusivas dos nossos alunos e eles têm um canal de Facebook onde as aulas são colocadas, não é? Então nós estamos aqui com a aula 15, 16 e 17, semana que vem 18, 19 e 20, e vamos encerrar semana que vem essa parte de sangue com uma aula eminentemente prática. Mas você, meu amigo, minha amiga, que vai ver essa aula no meu canal do YouTube ou partilhada por algum dos alunos ou visitantes, você que quer participar da aula prática, estude bastante essa aula de hoje, assista todinha e reprise bastante, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e eu estou aqui à sua disposição para as suas perguntas, certo? Selma pergunta aqui, qual é o nome exato que eu posso fazer para saber o pH do sangue? É a pH-metria do sangue, viu? pH-metria do sangue, tá bom, Selma? Agora, se você quiser, Selma, é uma coisa fácil, compra uma caixinha com as tiras de tornassol, coloca o sangue no frasco de Winthrop e introduz a fitinha e tira, e aí já vai aparecer o pH aproximado, tá? É a pH-metria. Celiane de Cabedelo, aula maravilhosa. Grace, aguardo sua observação. Grace, deixa eu lhe dizer uma coisa, Grace. Eu tô sentindo que você está insistindo bastante. Eu tenho muita gente, Grace, para eu ver, entende? Eu sou sensível ao seu caso, eu vou lhe ajudar, estou tentando lhe ajudar, mas não é pela insistência que eu vou ajudar, não, Grace. É o tempo que eu tiver. Eu prometo a você que vou me esforçar para isso, mas sossegue seu coração. Eu não vou esquecer de Mariana, nem de você, porque você é uma criatura formidável. Tá certo, Grace? Mas não se turbe o seu coração. Eu estou sensível ao caso de Mariana. Tá bom, querida? Sossegue, viu, Grace? Não é falta de atenção, não, viu, querida? É sobrecarga, tá bom? Ulisses. Não, Ulisses. É só ir ao canal do YouTube. Tá aí o canal do YouTube, Silvio de Moura Bernardes, e assistir. A partir de amanhã vai estar por lá, viu, Ulisses? Márcio, ótima aula, boa noite, parabéns, mestre, espetacular aula, abraços. Ver se tem alguma pergunta. Professor, posso fazer uma pergunta fora do contexto? Pode, se eu souber, respondo, se eu não souber, não respondo, ok? Ingrid, vou estudar sim, muito me interessa esse assunto. Perfeito, Ingrid, parabéns, viu? Vamos lá. Quitéria, numa doação de sangue, o médico me disse que eu tenho 1,5 litro a mais de sangue. Como vejo isso no hemograma? Não vê. Isso é a volemia. Você não vê isso no hemograma, tá? Porque hemograma é uma quantidade de sangue. Se tiver a mais, se tiver a menos, a quantidade que tira é aquela. Então você não vê. Isso aí é o volume de sangue, é a volemia que vai mostrar isso, tá? Mary, certo, no privado. Ok, obrigado. Estamos juntos. Isso, Grace, perfeito. Fica tranquila, viu? Você é muito especial para mim, tá? Aí foi. Meire, o que o senhor acha da limpeza do fígado e vesícula? Meire,
Quando eu for dar aula de sistema digestivo, eu vou falar isso, mas eu vou dizer aqui para você, não é verdade que tira pedra da vesícula e muito menos do fígado, tá? Aquilo que sai não são pedras, mas é verdade que limpa o intestino e por isso a pessoa se sente muito bem quando faz. Pronto, já disse o que é verdade e o que não é. Agora, explicação só durante a parte prática da aula de sistema digestivo. César Augusto, quantos litros de sangue temos aproximadamente? Em torno de 5 litros, César. Ok. Minha boa gente, Deus abençoe a todos vocês. Foi um privilégio estar com todos vocês. E aos meus queridos e amados alunos do curso de consultoria em saúde e qualidade de vida, do fundo do meu coração, muito obrigado, aos nossos visitantes também, e até a próxima semana, 7h30 da noite, em mais uma aula. Tchau, pessoal, fui! Qualquer coisa que quiserem, sendo significativo, recorram no particular, tá certo? WhatsApp 75999824218. 775 é o DDD 999824218. Tchau, pessoal!